Um líquido que ocupa uma altura de 10 centímetros num determinado recipiente cilíndrico será transferido para outro recipiente, também cilíndrico, com diâmetro 2 vezes maior do que o primeiro. Assim, qual será a altura ocupada pelo líquido nesse segundo recipiente? Bom, então vamos aqui fazer o desenho, esquematizando essa situação. Nós temos aqui um recipiente cilíndrico, em que não nos foi dada nem a altura, nem o raio da base. Mas foi dado que no interior desse cilindro temos um líquido que ocupa uma altura correspondente a 10 centímetros. Então, vou fazer aqui um desenho absolutamente aleatório aqui na medida, representando 10 centímetros. Então, nós temos um líquido ocupando o interior aqui, com altura equivalente de 10 centímetros. Então, essa medida aqui corresponde a 10 centímetros. Esse líquido, de acordo com o enunciado, vai ser transferido para um outro recipiente também cilíndrico, mas com diâmetro 2 vezes maior do que o primeiro. Então não nos foi dado o diâmetro aqui, ou a medida do raio da base. Vamos imaginar aqui que eu tenho um raio da base, sendo uma medida R. Então vamos fazer um outro cilindro que não necessariamente tem a mesma altura que o primeiro, pode ser mais alto ou mais baixo, aqui tanto faz. Mas o que importa nesse caso é que o diâmetro dele seja 2 vezes maior, ou seja, que o raio seja 2 vezes maior, o que dá no mesmo. Então temos aqui um outro cilindro, cujo raio aqui da base tem uma medida equivalente a 2R. E aí esse líquido vai ser transferido do primeiro cilindro para o segundo, então de modo que, é claro que como o primeiro cilindro é mais fino, então o segundo mais largo, a altura do nível de água vai ficar menor, vai ficar mais baixa. Então vamos imaginar aqui que o líquido vai ficar, em termos de desenho, mais ou menos aqui, que na verdade aqui o desenho pouco importa, o que vai ser relevante mesmo é os cálculos para mostrar, e aí já vou até adiantar que a resposta não é 5. A medida aqui da altura, que é o que ele pergunta, né? Qual é a altura ocupada pelo líquido no segundo recipiente? Vamos chamar essa altura aqui de uma medida H. Essa altura H já adianta a vocês que não é igual a 5, porque é um erro muito comum, imaginando que o raio da base vai dobrar, então a altura vai cair a metade, de maneira proporcional inversa. E não é verdade, porque o que está em comparação aqui, que é uma igualdade nos dois cilindros, é o volume desse líquido. O volume é o mesmo, que no caso do primeiro cilindro é dado como sendo πr2 vezes a altura de 10 centímetros. E o mesmo líquido no segundo recipiente, que ele ocupa também aqui um formato cilíndrico, ele vai ser ocupado aqui por um modelo cilíndrico de raio da base 2R e altura H. Então o volume que ele ocupa aqui, ele é dado por π, que multiplica 2R ao quadrado, que é πr2, só que o raio aqui agora é 2R, vezes a altura H. Como nós estamos falando do volume do mesmo líquido, ocupando na verdade ocupando espaços dentro de cilindros diferentes, mas que o volume em si é o mesmo, então nós vamos igualar essas duas expressões. E aí observem que nessa igualdade, para calcular o valor de H, que é o que nos interessa no problema, eu vou cancelar π aqui dos dois lados, então nós vamos ficar aqui com R ao quadrado vezes 10, é igual 2R ao quadrado, 2R, tudo isso ao quadrado dá 4R2, vezes H. Observe que R ao quadrado também pode ser cancelado dos dois lados. Então, onde nós temos que 10 é igual a 4H. E se 4H é igual a 10, então a medida de H é igual a 10 dividido por 4. O que vai nos levar a uma medida da altura do líquido ocupando no segundo recipiente de 2,5 centímetros, que é então a resposta.